A paz, irmãos. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar o estudo bíblico aí da aula 2. Amém? Quem lembra da aula passada, a gente falou sobre a corrida da fé, né? Hoje foi preparado para vocês essa segunda aula bíblica do estudo bíblico. Dorme em uma tempestade, né? Vamos estudar um pouquinho, entender um pouquinho sobre essa passagem bíblica, sobre o que aconteceu, e vai ser muito bom para nós. Amém? Vou começar com a oração, né? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai, Rei dos Reis, obrigado mais um dia de vida, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estar aqui, Pai, estudando e aprendendo um pouco com a Sua palavra, Pai. Ó, Senhor, abra nosso coração, nossa mente, nossa alma, assim que a gente possa aprender, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Amém, amados? Eu vou tentar ser bem breve, bem objetivo, né? Esse estudo bíblico aí da aula 2, Dorme em meio à tempestade, a gente vai estar aprendendo muita coisa. Lá em Mateus 8:24, no capítulo 8, versículo 24, fala assim: de repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo, né? Esse texto que vocês estão vendo aí agora, eu marquei ele algumas partes em vermelho, né? Que são as palavras-chave que eu marquei dentro desse texto. As palavras que chamam a atenção, né? Do título da nossa mensagem, né? Do título do nosso estudo bíblico, né? Dorme em uma tempestade. Lendo o texto completo, a gente pode entender um pouco mais, com mais detalhe, com mais riqueza, o que ocasionou naquela ocasião, né? Naquele tempo lá, o que se passou. Lá em Mateus, nós vamos ler o capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, socorro, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. E ele levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Amém, amados? Essa palavra, esse estudo bíblico aí da tempestade, ele traz algumas coisas para a nossa realidade, né? Jesus estava ali com os discípulos, né? Ele estava indo de um lado para o outro do lago, né? Ele estava ali indo de um lado para o outro do lago. Então ele estava dentro de um barco. Os discípulos estavam juntos. No meio da trajetória, teve uma grande tempestade que agitou o barco, as águas se levantaram. Jesus estava dormindo, né? Só que os discípulos ali, acordados, vendo aquilo tudo, a água entrando no barco, as ondas rebentando sobre o barco, começaram a entrar em desespero, né? Eles começaram a entrar em desespero. Porque por mais que os discípulos andavam com Jesus, ainda eles não sabiam de fato, né, quem era Jesus. Eles não sabiam de fato o poder que Jesus tinha e se tinha alguma limitação. E ali eles puderam descobrir, né? Eles puderam descobrir que
Jesus manda até eles ficarem espantados, né? Quem é esse que manda até no vento e manda nas ondas? Eu deixei marcado ali em vermelho e eu deixei marcado ali também em azul. Em vermelho eu deixei marcado os acontecimentos, né? As chaves do acontecimento. Então aconteceu o quê? Uma grande tempestade. Agitou o lago. Tinha ali o barco dormindo, socorro, morrer. E também deixei em azul, né? Azul ali foi as atitudes que foi feita durante a tempestade, né? Jesus se levantou, Jesus falou duro, né? E o vento e as ondas ficou calmo. Como a gente vem tratando as tempestades que acontecem na nossa vida? Como que a gente conduz as tempestades que acontecem na nossa vida? Vamos aprender um pouquinho sobre tempestade, vamos ver. Eu dei uma pesquisada no Google e vi que uma tempestade pode ser caracterizada como um fenômeno, uma agitação atmosférica de caráter violento que possui curta duração e pode vir acompanhado de ventos fortes, chuva, granizo, relâmpagos e raios. Muitas vezes acontece muita tempestade na nossa vida e a gente não sabe como lidar com ela. A gente lida com ela apavorado, a gente não ora a Deus, a gente não busca a Deus entendimento, a gente toma qualquer tipo de atitude, muitas vezes atitude errada, que agrava muito mais ainda a situação, né? Agrava muito mais a situação. Então, como que a gente está se comportando em meio à tempestade? Em meio à tempestade. A segunda onda da Covid está vindo aí, né? É possível que ficamos mais uns meses aí parados, trancafiados em casa. É possível que a segunda tempestade venha, outra tempestade. Nós já sabe como é que foi a primeira e a segunda, né? Se vocês parar para pensar, em março passado quase não tinha morte, né? Era o início, né? O início da tempestade, o início do coronavírus, em março do ano passado. Nós estamos em março agora e batendo novos recordes, né? Batendo novos recordes. Eu não me assusto com a tempestade, porque essa não é a primeira e nem será a última. Quantas tempestades tiveram de lá para cá, né? Quantas coisas tiveram de lá para cá? Quantas tempestades os povos, né, antecessores a nós, viveram e passaram? O problema não é passar a tempestade, viver uma tempestade. A questão aqui que a gente está estudando e debatendo, com quem você está passando essa tempestade, né? Eu entreguei, né? Entreguei, né, a minha vida a Deus, né? Eu confio na direção dele. Eu confio em tudo que ele tem feito na minha vida. Eu separei algumas coisas ali. Andar com Jesus não é sinal de águas calmas. E nunca foi. Se você pegar ali Daniel na cova dos leões, se você pegar ali Davi e Golias, né? Ali, quando Daniel estava na cova ali dos leões ali, né? Foi colocado também lá na cova dos leões, Daniel foi colocado lá na fornalha de fogo, né? Daniel e os outros três lá, entrou um quarto com eles na fornalha de fogo. Entrou um quarto. Era o Espírito Santo de Deus ali, um anjo estava ali. Então Daniel tinha plena convicção que nada ia acontecer. Ele tinha fé, né? Que Deus ia defender ele ali naquele momento. E ali, o mais engraçado da tempestade ali, Jesus estava dentro do barco, os discípulos sabiam quem era Jesus, já tinham visto os milagres que ele tinha feito, né?
já tinha visto muitos milagres que tinha feito, mas mesmo assim, eles não puderam descansar o coração deles no Senhor. A preocupação deles tomou conta daquele barco, mesmo sabendo que Jesus estava dentro do barco. Eu separei ali uns versículos ali, 2 Coríntios 4:8, fala assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos, né? Amados, essa pandemia aconteceu de tudo e mais um pouco, né? Todos sabemos que alguns perderam entes queridos, como pais, filhos, avós, irmãos, né? Sabemos também que essa pandemia, muitas empresas faliram ou fecharam ou tiveram que dispensar os seus funcionários. Sabemos que muitos casamentos foram destruídos nessa pandemia, né? Sabemos que muitos lares mudou o ânimo do lar na pandemia, né? Mudou drasticamente aquela alegria, aquela paz que tinha, agora não tem mais porque as coisas estão difíceis, não consegue pagar as contas, não consegue honrar os compromissos. Sabemos de tudo isso. Deus sabe de tudo isso. Ele sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, como você está se comportando em meio à tempestade? Qual está sendo as suas atitudes em meio à tempestade? Você está procurando culpados em meio à tempestade? Ou você está procurando tirar a água do barco, né? Ali os discípulos estavam mais preocupados em acordar Jesus do que começar a tirar a água do barco que estava entrando. Porque imagina as ondas caindo em cima do barco, e os discípulos ali, vamos morrer. Mas ninguém teve a atitude de tirar a água do barco. Ninguém teve atitude. A preocupação, se Jesus não estivesse ali, né, presente fisicamente, né, eles se preocuparam em acordar Jesus. Jesus, resolva o nosso problema. Amados, a palavra do Senhor diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Jesus está com a gente todos os dias. Todos os dias. 2 Coríntios 4:15. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. Esta faça maior oração de agradecimento para a glória de Deus. Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como está seu coração, amado? Em meio à tempestade. Como está o coração da sua família, o espírito da sua família, em meio à tempestade? Como está a paz espiritual sua em meio à tempestade, sabendo que agora vem uma segunda onda? Como é que está? Sabendo que agora você vai entrar em uma nova tempestade. Como está seu coração nessa nova tempestade? Como está seu coração? Deixei aqui umas perguntas aqui para você refletir na semana. Em meio à crise, em meio a muita gente estão abalada emocionalmente, muita gente estão abalada fisicamente, muita gente estão abalada financeiramente. Como está seu coração? Está descansando no Senhor? A palavra do Senhor diz que não se preocupe com o dia de amanhã. Deixa que o dia de amanhã traga as suas próprias preocupações. Separei aqui umas perguntas para a gente refletir durante a semana. E a primeira é: procurando culpados, né? Em meio a uma discussão, em meio a uma crise, em meio a alguma coisa fora de normal, sempre a gente procura culpados, mas ninguém procura solução, né?
Para de procurar culpados. Eu, por muito tempo, eu vou ser bem breve, por muito tempo eu trabalhei 16 anos em uma empresa e eu fazia atendimento a clientes. Então eu chegava para atender empresas em cenários caóticos, porque era um equipamento, era um software que estava parado, era um operacional que estava parado. Então sempre eu lidava com gerentes e diretores. Então sempre eu chegava numa empresa e o ânimo não era bom, porque estava todo mundo estressado porque o sistema estava parado. Mas como aquele era meu habitat, aquele meu dia a dia de vivência, né? Trabalhando em meio ao fogo, né? Em meio ao ambiente hostil, né? Eu chegava lá para fazer o atendimento e já vinham em cima de mim, né? E eu sempre falava, eu estou aqui para resolver o seu problema, não para saber por que ocasionou. Eu preciso restabelecer o que parou, né? Eu preciso cessar o que está te preocupando. Então era muito engraçado que eu conseguia, num ambiente muito estressante, num ambiente muito difícil, manter a concentração e o foco do meu objetivo, que era solucionar um problema, né? Aí a pergunta que eu deixo: num ambiente hostil, num ambiente difícil, a palavra do Senhor diz também que ele fala lá: eu vim para juntar, aquele que está espalhando é contra mim. Você está para juntar ou está para espalhar em meio a uma tempestade? Você procura culpados ou você procura solução em meio a uma tempestade? Você fica acusando ou você fica dando a solução em meio a uma tempestade? Então, eu deixei algumas perguntas ali para vocês refletir. Quem deixou entrar água no barco? Se você está vendo que a água está entrando dentro do barco, você começa o quê? A tirar, pegar um balde e jogar água para fora, né? Você não vai ficar de braços cruzados vendo a água entrar. Você ainda está deixando entrar água no barco ou está fazendo alguma coisa para evitar, né? Você está tendo alguma ação sobre o problema que está ocasionando ou você está de braços cruzados? Por que essas coisas acontecem? O que posso fazer para ajudar? Como está o ambiente em casa? Como está o seu coração? Como está a sua paz? Né? Então deixei algumas perguntas para refletir, né? Sobre tempestades, sobre como lidar nas tempestades, né? Deixo bem claro que essa aqui não vai ser nem a primeira, nem a última, nem a primeira e nem a última, né? Vai vir mais tempestades ainda, né? Quantas já passamos? Os mais antigos sabem, né? Os mais antigos já sabem a tempestade que passou lá atrás, né? Os mais antigos já sabem a tempestade que passou lá atrás, o que está por vir. Eu deixei uma frase aqui para refletir. Eu gosto muito desse texto. Ele traz muitas coisas sobre o passado, o presente e o futuro. Quando um fundador de Dubai, Sheikh Raji, foi questionado sobre o futuro de Dubai, ele disse: meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar de camelo. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis. Mas tempos fáceis criam homens frágeis e homens frágeis criam tempos difíceis. Não esqueça quem está no barco com você. Nunca esqueça quem está no barco com você. Amém? Eu deixei outro texto também para refletir as nossas atitudes, né? O que você vem preparando seus filhos, né? O mundo, né? Eu gosto de apresentar o mundo para minhas filhas da forma que ele é. Eu apresento o mundo da forma que ele é. Eu não escondo nada, não cubro nada delas. Eu apresento e falo: isso aqui acontece por causa disso, isso acontece por causa disso. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então eu procuro não brindar eles. A pior coisa que você existe é brindar ou mimar alguém. Pelo contrário, eu sempre mostro o mundo como ele é, porque amanhã ou depois eu não vou estar aqui, e o mundo não ensina com o mesmo amor que eu ensino,
Deixei as referências bíblicas aqui também. O livro de Mateus é o principal, 8:24, Marcos 4:35, 41, Lucas, né? Marcos 4:35, capítulo 4, 35, 41 e Lucas 8, 22, 25, e as referências ali. E eu quero voltar aqui em um ponto, aqui. Eu acabei pulando isso aqui, mas eu vou falar rapidamente. As chaves que chamou atenção: grande, algo grandioso, tempestade, agito, né? Tempestade a gente viu que tem curta duração, agito, agitou o lago, ondas, barco, dormindo. Discípulos estavam na tempestade, confiança, faltou confiança nos discípulos, não teve confiança ali, estava com Jesus no barco, sabia que era Jesus, sabia do poder dele, mas não tiveram confiança. Nos outros dois textos que está em Marcos e Lucas, que fala do mesmo assunto, tem duas coisas que me chamou a atenção, só para complementar aqui. Outros barcos acompanhavam, lá no versículo, se você olhar lá, se eu não me engano, em Marcos, fala lá, outros barcos o acompanharam. Então não era só Jesus e os discípulos. Outros barcos também estavam na tempestade. Outros barcos também estavam passando pelo mesmo problema. Da mesma forma que eu e você estão passando problema, outras pessoas também estão passando problema. Né? Passando pela mesma tempestade. Cabeça numa almofada. No livro de Marcos ainda fala, ele dormia com a cabeça numa almofada, como nada pudesse abalar. Né? Como a paz espiritual dele, né? A paz dele a paz interna dele era indiferente do que acontecia lá fora. O ânimo dele não mudava porque as coisas aconteciam lá fora, né? O barco foi ficando cheio de água, né? Já em Lucas fala que o barco foi ficando cheio de água, né? E qual foi a sua atitude referente ao barco? Amém, amados? Essa foi mais uma mensagem, né? Essa foi mais um estudo bíblico de aprendizado sobre tempestade. Eu aprendi muito aqui, lendo, relendo, orando a Deus, estudando. Eu já conhecia essa passagem, já tinha lido em outras ocasiões, mas nunca me aprofundei como eu me aprofundei nela. Eu quero que o Espírito Santo de Deus revele cada vez mais na vida de vocês e que a gente possa dormir tranquilamente, por mais que as coisas não estejam fáceis, que mais que as coisas não estejam tranquilas, por mais que o amanhã, né, te incomode, por mais que o amanhã te preocupe, mas Jesus já disse, né, viva o dia de hoje, deixe que o dia de amanhã traga suas próprias preocupações. Não, o texto fala assim, não se preocupe com o dia de amanhã, deixe que o dia de amanhã traga suas próprias preocupações. E vamos vivendo um dia de cada vez, conforme a permissão de Deus. E que a gente possa entrar numa tempestade e ter forças para ajudar outras pessoas também, mesmo estando na tempestade. Que a gente possa estar na tempestade e poder olhar para o ambiente e falar o que eu posso fazer para esse ambiente ficar melhor. E não achar culpado numa tempestade. Não falar por que você não fez isso, por que você não fez aquilo. Porque a tempestade já começou. Então não é hora de se preocupar com quem deixou de fazer ou quem não fez. É hora de se preocupar. Como é que eu posso fazer para ficar melhor? Como é que eu posso fazer para contornar essa situação? O que eu posso ajudar para essa situação ficar melhor ou fazer? Amém, amados? Que Deus venha abençoar a terça-feira de vocês e vocês tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a todos, amém? Espero vocês daqui 15 dias na aula 3. Na aula 3. Espero vocês daqui 15 dias, amém? Que a graça do Senhor Deus esteja conosco. Amém, amados?